Eu sou a Gabi e esse é o Recomeçando Longe de Casa, história de brasileiros que reconstruíram sua vida fora do Brasil. E hoje eu vim contar a história da Caiane, que é TVDE aqui em Portugal, famoso Uber no Brasil. Então conta pra gente, Caiane, há quanto tempo que você tá aqui em Portugal? Então, aqui em Portugal a gente tem 4 anos. A gente veio depois do Covid. Eu acho que foi um divisor de águas da gente, assim, querer mudar de vida. E aí foi graças à minha irmã que botou na cabeça, ela veio pra cá e botou na cabeça, ai, venham, vai dar certo, é Aquela muito pilha, bom. né? Aquela pilha, forçada. tipo, vai. E acabou fazendo a ideia, né? Eu vim com meu namorado, então ela fez a cabeça minha e do meu namorado pra gente poder vir pra cá. E desde então, né, só glórias, graças a Deus. Graças a Deus, estão 4 anos já. Já 4 deu pra anos se aqui em adaptar Portugal. bem, já deu pra acostumar com o clima. Já deu. Acho que o clima ainda não tô 100%, ainda não é um adaptado, eu suporto. Eu costumo dizer isso também, que eu acho que eu nunca vou me adaptar ao frio daqui, não. Eu odeio frio. Acho E olha sou que eu uma pessoa morava em muito cidade calorenta. serrana, hein? Mas eu acho que eu nunca vou me acostumar ao frio daqui, não. Eu acho que o frio é diferente. É E a gente diferente. ainda escolheu o norte de Portugal, que tem mais chuva, é um clima mais nublado, mais triste. Mas tá tudo bem. Exatamente. Lá no Brasil, Caiane, o que você fazia antes de vir pra cá? Então, no Brasil, eu me formei em design de interiores, porém não atuei na minha área e acabei indo trabalhar com o que tinha, que era telemarketing. E chegou a trabalhar com isso aqui em Portugal? Não, aqui em Portugal não, nunca trabalhei com telemarketing. E já trabalhou com o quê nesses 4 anos aqui de Portugal? Aqui em Portugal eu comecei com a restauração, a famosa restauração, que o imigrante, né, vem e a restauração tá de portas abertas esperando o imigrante. Eu trabalhei 5 meses na restauração, trabalhei 1 ano e meio com vendas, eu vendia joias, relógios. E um detalhe importante, foi nas vendas que eu conheci a Gabi. Exatamente, foi lá que a gente se conheceu. E depois acabei, né, conhecendo a Uber. Na verdade, a Uber foi o meu namorado que fez muito a minha cabeça, tipo, olha, vai nisso aqui que vai dar certo. E eu fiz, tá bem, vou tentar. E já faz 3 anos que eu tô como motorista de Uber. Só isso, só? Só como Uber. No início eu comecei com a Uber como part-time. Eu tentei associar a Uber com outro emprego, Sim. Porém não dava certo. Eu vi que assim, eu dependia muito Exigia muito também de você. Dependia muito de mim para eu poder ganhar muito, eu tinha que trabalhar muito. E para eu trabalhar muito, eu não podia ter outro emprego. Exato. Então, há 3 anos eu dependo só da Uber e graças a Deus 100%. E você faz um horário fixo? Como é que é essa distribuição assim de trabalho? Como é que você definiu? Você e seu namorado definiram horários fixos de trabalho? Como é que é isso? Então, a Uber ela dá a liberdade de você poder trabalhar nos horários que você prefere. Então, eu sou uma pessoa muito diurna e meu namorado, ele não gosta de acordar cedo. Então, pra mim, eu adoro acordar, tipo, 7 horas da manhã e começar meu dia trabalhando, tipo, com o sol. O sol vai embora, eu vou me embora junto com o sol. Eu gosto de ser assim. Tanto é que no verão eu consigo fazer muito mais horas, consigo trabalhar muito mais. Porque anoitece tão tarde. No inverno a gente fica realmente com mais preguiça. Eu acho que, atualmente, eu tento fazer 10 horas, 8 a 10 horas por dia. E saindo ali por volta das 7, 8 horas da manhã de casa. Então, é puxado pela carga horária, mas eu acho que é um horário muito bom pra mim. E já meu namorado, ele costuma acordar um pouco mais tarde, sai um pouco mais tarde e também chega um pouquinho mais tarde em casa. Sim, e vocês fazem as folgas juntos? Como é que vocês definem isso? A gente folga junto, gente. Eu acho que assim, qualquer Uber que tenha liberdade, ainda mais como um casal, tem que ter um tempo junto. Não tem como a gente tentar... Só trabalhar, né? Quando era antes, que eu trabalhava, como ele era estafeta e eu trabalhava no shopping, ele tinha que tentar fazer com que as folgas dele fossem iguais às minhas, porque senão o casal não vive aqui. Não se vê. O imigrante trabalha para um lado, o outro trabalha para o outro e acaba o casal em si. Acaba que a rotina não dá engole certo. a gente. Então, hoje em dia a gente folga junto, faz tudo juntinho, tenta, às vezes, quando dá, vamos pausa junto, almoçar junto e é algo bem legal. E no Brasil a gente chama de Uber, né? Mas aqui é TVDE. E por que é TVDE? Então, o TVDE é basicamente transporte de veículo descaracterizado, acho que em plataforma eletrônica. O nome mesmo ele é gigantesco, mas é basicamente isso. Então, todos os Ubers aqui em Portugal, por fora não tem uma pintura que você saiba que aquele carro é Uber, mas é obrigatório ter a placa na frente, a placa atrás, que é a identificação para quem é passageiro poder ver que é o motorista. Então, basicamente, o TVDE é o transporte de veículo descaracterizado. E hoje em dia existe aqui em Portugal a Lei TVDE, que é uma lei que regulariza, que faz com que os TVDEs tenham tudo certinho, o que basicamente torna essa profissão legal. Sim, e para você conseguir trabalhar com TVDE hoje, aqui em Portugal, por exemplo, nós que somos brasileiras, o que precisa? Você precisa ter, muito importante, residência legal no país. Então, pra gente que chegava antes com manifestação, alguma coisa assim, ou até a entrada do visto, só com o visto não é possível. Você tem que ter realmente a autorização de residência.
com autorização de residência, você pode trocar a sua carta do Brasil para a carta portuguesa. Sim. Para a carta do Brasil tem que ter 3 anos de carta, ou seja, eu não posso, já, né? tirei a carta, vim pra Sim, cá, já vou ser exato. motorista. Não pode ser Não, aquela... você tem que ter 3 Sem anos motorista. de... acabei de ser recém-habilitada, vou ser Não motorista. pode. Também as coisas não são assim. Você precisa ter 3 anos de carta. A carta tem que ser portuguesa, então você transfere a carta para cá, faz um curso, que é o curso do TVDE, que ele tem basicamente 50 horas, mais uma aula prática e uma aula teórica, com prova prática e prova teórica. E depois, tudo certinho aprovado, você consegue pedir um certificado TVDE, que é o certificado de motorista. Sim. Então você averba sua carta ao grupo 2, que é o grupo que pode ser remunerado, como Sim, se fosse a carta trabalhando remunerada no assim. Brasil, e consegue o cartão TVDE. Com isso você já consegue ser motorista. E você acha que esse curso do TVDE é caro? Atualmente, em 2026, você consegue fazer esse curso por volta dos 200 euros, 190 euros, não variou muito o preço. E o curso em si ele não é o mais caro. Eu acho que o mais caro é quando você junta o curso com os... troca da carta, 30 euros, faz não sei o que, 30 Atestado euros. médico Atestado precisa, médico, né? 35, atestado psicológico, 40 euros. Nossa, assim, de 30 e Junta 30 tudo, euros, sim. dá uma média de uns 400 euros. É um investimento que você faz para poder ficar total legal, com as cartas em dia, com o certificado TVDE, tudo certinho. E essa questão de valores, você acha que realmente é uma profissão que dá pra viver confortável aqui em Portugal? Eu acho que assim, confortável é uma palavra muito boa e eu acho que ela se encaixa. Porque aqui em Portugal, levando em consideração o salário mínimo atual, que eu acho que deve estar por volta dos 920, Acho que é isso. deve estar por volta dos 920 euros. Então, quando você trabalha para uma empresa, você sabe exatamente quanto você vai ganhar, se vai ter algum subsídio, algum abono, algum desconto. Então, tudo isso você sabe já exatamente quando você começa e durante o mês. Com a Uber, não. Com a Uber, a gente basicamente é autônomo. A gente é dono do nosso próprio trabalho. Então, quanto mais eu trabalho, mais eu recebo. Sim. Com a Uber, a gente tem duas formas de poder, no caso, trabalhar. Você pode ter uma empresa, ser dono da sua empresa e trabalhar para sua empresa. Você pode ter uma empresa, não trabalhar para a empresa, só ter vários carros na sua empresa e ganhar pelos seus carros, Sim. por cada motorista. E você também pode se associar a uma empresa, você pode trabalhar para uma empresa. No meu caso, eu trabalho para uma empresa, porém com um carro próprio. Tenho os gastos do meu carro e pago os impostos, pago esses detalhes à empresa. Sim, mas a manutenção do carro é toda sua, né? Mas a manutenção do carro é minha e todos esses detalhezinhos de carro em si, os gastos são meus. É basicamente, chama aqui slot. A pessoa paga um slot para estar na frota, que é para estar na empresa de uma pessoa. Então, basicamente, você paga o slot, paga os 6% de IVA, que é o que cada empresa paga, e trabalha normalmente. E você tem a liberdade de poder trabalhar em qualquer empresa. Que a empresa, contanto lhe aceite também, né? A empresa não é obrigada a aceitar. Exato. E hoje em dia já tem até empresas que fazem contrato para motoristas TVDEs. Por exemplo, eu quero trabalhar, mas eu queria saber exatamente quanto eu vou ganhar. Mas pra ter uma segurança, Tem né? empresas que pagam tipo 50%, ou seja, a empresa dá o carro, dá o combustível, faz a manutenção e tudo que você fizer, 50% é seu. Sim. Então, tem algumas empresas que trabalham dessa forma. Tem outras que trabalham com valor fixo. Por exemplo, você tem que trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana e vai ganhar os 900 euros, que é o valor mínimo. Sim. Então, assim, depende muito de cada empresa. Eu acho que hoje em dia, uma média para um motorista TVDE é por volta dos 1.500 euros a 1.800. Na minha função, que hoje o gasto é meu do meu carro e eu pago o básico à empresa, que é o slot, e a porcentagem de 6%, a pessoa pode ganhar por volta dos 1.500 euros. Sim. Nisso a gente já tira segurança social, que a gente desconta segurança 1.500 social, é limpo, 21% é tipo 1.500 assim. limpo. Você fazendo ali por volta... Assim, hoje em dia, como motorista, depende muito da época do ano. Tem dias que são melhores, tem dias que são piores. Depende se tiver algum evento. Por exemplo, aqui no Porto tem muitos eventos, ainda mais agora que é Sim. verão. Tem vários aproveitar, shows, tem vários... né? Então, assim, você vai ter dia que você vai ganhar o dobro do que os outros dias. E nisso que a gente consegue fazer um diferencial no mês. Então, acho que uma média por volta dos 1.500 euros. É um salário bom para um motorista. Detalhe que a gente trabalha muitas horas. Ninguém que venha dizer que ser motorista é muito fácil, que não. É trabalhar de 8 a 10 horas por dia. É cansativo na mesma como É qualquer muito outro cansativo. trabalho, né? Se a plataforma lhe permite trabalhar as 10 horas, você trabalha as 10 horas que você vai ser bem recompensado. Mas é uma coisa que você tem a liberdade de fazer o seu horário, fazer da forma que você quiser. Então eu acho que é um dos trabalhos
que consegue te dar essa liberdade de trabalhar aqui em Portugal sem estar num horário rotativo, né? Folgas rotativas e etc. Eu né? acho que isso é... A gente que já trabalhou nessa de horas rotativas. Eu acho que um dos meus trabalhos que eu mais recebi aqui foi como vendas. Como vendedora, a gente tinha muitas comissões. Só que ao mesmo tempo eu me lembro de um dezembro, a gente trabalhar 9 dias seguidos. A gente, tipo, ficava até tarde, entrava mais cedo, na hora do almoço tinha que almoçar perto pra não... Assim, era uma pressão muito grande. Porque vendas Sim. é isso. Qualquer Exato. loja quer que o vendedor... Tá ali pra vender, você tem que bater bata meta. vamos sim. lá, tem que vender, tem que isso, tem que aquilo. Só que é puxado também pra a pessoa. Sim. E eu, como sou uma vendedora que sou uma boa trabalhadora, mas não sou tão boa vendedora. Eu acho que me falta alguma coisa. Minha gerente sempre me dizia, falta alguma coisa como vendedora. Mas é isso, gente. Eu me descobri como motorista de Uber. Eu sou uma ótima motorista Você de gosta Uber. desse trabalho? Você Eu gosto. se Eu realmente acho encontrou? que hoje em dia, Gabi, eu não faria nada além de motorista de Uber aqui em Portugal. Tipo assim, Kai, consegui um trabalho aqui pra tu. Tô de boa. Eu tô muito tranquila, feliz tô de com o que boa, eu tô fazendo. tô E tranquila. tu coloca alguma meta, Kai, assim, de dia, assim, por exemplo, a minha meta por dia, eu tenho que fazer no mínimo 100 euros. Eu não saio daqui com menos de 100 euros. Eu acho que assim, em dias normais, qualquer dia, 120 euros é a meta. Você volta pra casa com 120 euros. Porém, como eu tenho muitos objetivos, essa minha meta ela atualmente está em 150. Então eu só volto pra casa por 150 euros. E os objetivos são as viagens. Os objetivos são minhas viagens. Temos viagens marcadas, queremos comprar várias coisas. A gente, tipo, aqui em Portugal, a gente consegue comprar muitas coisas. Então eu já tenho uma lista de coisas que eu Eu preciso também comprar. faço isso, lista de comprinhas que eu tenho que então, fazer. Tive um momentinho, consegui um valor, já tenho aqui a minha listinha de coisas. Então assim, é basicamente isso. Só que é valor que eu faço, que eu faturo. Sim. Não é o que eu ganho. Eu não ganho 150 euros por dia. Sim. Eu realmente faturo. Exato. Mas quando desconta, a gente... Recebe um pouco menos, mas ainda assim dá pra viver muito bem pra um casal. Dá, né? E aí é que entra a questão, o diferencial. Uma coisa é, se tiver uma pessoa ganhando salário mínimo e outra ganhando salário mínimo, 2 salários mínimos aqui em Portugal, você consegue pagar as contas. Se tem alguém ganhando a mais que o mínimo e outro alguém também a mais que o mínimo, isso agrega muito na casa. Isso Sim. agrega muito em tudo que a gente quer fazer. Isso fez muita diferença pra vocês na vida de vocês aqui em Portugal, né? Com certeza. Com certeza. Deu liberdade de vocês poderem viajar, né? Conhecer vários lugares, que eu já vejo sempre vocês viajando. Sim, sim. E essa é uma das partes boas de morar fora do Brasil, né? Morar, assim, eu acredito que na Europa em si, porque você tem esse acesso pra vários lugares, né? Com certeza. Eu acho que desde que a gente chegou aqui, faz 4 anos, a gente já conheceu 12 países. Eu tô nessa meta ainda. Vai chegar. Mas eu acho que assim, de Portugal até a Alemanha, a gente já conheceu tudo da Europa. Então, assim, até a Alemanha, ainda falta ir mais pra lá. Pra cima, a gente conheceu Inglaterra e pra baixo a gente conheceu Marrocos. Então, a gente consegue conhecer os lugares. E olha, eu não deixei um rim em nenhuma viagem. Foi tudo bem programado. Exato, viagens, que... algumas low cost. E mesmo não programado, né? Eu, por exemplo, fiz uma viagem agora à expressa, não foi nada programado, mas a gente não deixou um rim nessa viagem, que é o que eu costumo falar. A gente, no Brasil, para sair de um estado para o outro, a gente gastaria muito dinheiro de combustível, de tudo, porque a gente ainda fez uma viagem de carro e eu fiz as anotações para depois até mostrar como que foi os nossos gastos para Barcelona, ou seja, a gente saiu de Portugal, fomos para Espanha e não gastamos E né, Espanha, uma tipo, fortuna. sul da Espanha, vocês foram pra Exato, muito longe, uns 11 que horas de Barcelona é lá viagem, longe. exato, e não gastamos tanto, né? Eu acho que esse é um dos benefícios da gente morar aqui, é uma das coisas que eu mais gosto de morar aqui em Portugal, que é essa liberdade de poder conhecer tantos lugares, né? Eu acho que a gente se torna um pouco mais, não é vivo, é um pouco mais, sei lá, São dá vontade de experiências, viver, né? dá Sim. vontade de conhecer, dá vontade de sair. E tem um detalhe, eu acho que cada vez mais que a gente consegue fazer isso jovem, porque eu vejo muita gente hoje em dia, tipo, os idosinhos, os velhinhos viajando, Muito, e eles viajam muito. muito. Mas é porque eles trabalharam a vida inteira e agora que eles estão aproveitando. Mas, gente, a gente tem experiência, eu e Alisson principalmente, de lugares que a gente foi, que eu acho que se a gente fosse velha, a gente não tinha ido. Exato. Era tipo, a gente não tinha disposição, a gente não tinha coragem, a gente não ia conseguir andar muito, a gente não ia Tem que conseguir aproveitar fazer agora. trilha. Então, assim, quanto mais cedo, melhor. Óbvio que você também não vai poder fazer as dívidas do mundo todo. pra ir Exato, pros é isso que eu ia lugares. falar. O foco tem que estar em consciente. trabalhar e realmente levantar um dinheiro pra você conseguir fazer essas viagens e estar também confortável de depois você voltar dessa viagem e saber que suas contas estão pagas, você tá tudo certo, porque tem muitas pessoas que são inconsequentes nisso também, né? Que aí vem e acha que é isso, que a vida é uma vida de turismo. E não é, essa vida do imigrante não é essa vida de turismo. Não. A gente, claro, que viaja muito, mas antes da viagem tem muito trabalho É por tudo trás. planejado. Por exemplo, eu quero ir de férias e eu estou me organizando para ir de férias. Vou passar mais do que
porque mês de férias. É um mês que você não vai estar trabalhando. É um mês que eu não vou sem estar receber trabalhando. nada. É um mês que eu não vou receber. Então, eu já me organizo de agora. A pessoa tem que ter muita disciplina pra poder ter o dinheiro certinho Sim. e que não falte nada. Então, acho que tudo isso tem que ser muito bem pensado. E assim, a gente tá sempre descobrindo coisas novas. A gente que é autônomo, a gente começa uma coisa, a gente hoje amanhã pode não ser. Vai mudando tudo também, né? Tudo é Portugal uma mudança. também é assim, né? Portugal Muda tudo hoje é uma o tempo regra, todo, amanhã é exato. outra e depois A assim. gente tem que estar sempre atualizado pra tudo, pra gente conseguir viver bem, senão realmente é um susto atrás do outro, finanças e tudo mais, né? É verdade, até no quesito da gente de legalização, documentação, Exato. o que hoje a gente podia, antes era de uma forma, agora é de Já outra, mudou tudo. e amanhã talvez seja outra, e assim, Tá a gente... mudando tudo. Portugal é assim, tem os pontos bons, tem os pontos ruins, não existe um lugar perfeito. Não existe, nunca vai existir um país ou uma cidade perfeita, não adianta, gente. Todos têm os prós e contras, né? Falando em prós e contras, o que você acha que te prende aqui em Portugal, que te fez ficar aqui? Quais são os pontos, assim, principais que eu você acho acha? que tem vários pontos. Eu acho que um ponto é a liberdade de poder ir e vir, viajar e não gastar muito com isso. Tranquilidade é uma palavra que eu falo para todos os meus passageiros. A gente, quando pega passageiros portugueses, é assim, as perguntas é: e a menina tá aqui há quantos anos? E a menina tá aqui por quê? Tá gostada aqui? É sempre as mesmas perguntas. Eu digo tranquilidade. Porque aqui a gente se sente mais tranquilo, se sente mais seguro, apesar da minha cidade no Brasil não ser tão insegura, não ser o Sim. caos. Mas aqui a gente tem a liberdade de poder andar com o telemóvel no bolso, de Com o poder vidro do falar carro com o vidro aberto. do carro aberto, eu não sei nem como é um carro blindado, não é a minha realidade, eu não sei como é essa coisa. Então a gente vive mais tranquilo, a gente Sim. deixa de ter medo de moto na rua, a gente deixa de ter medo de muita coisa. Então acho que isso Até é de muito atravessar bom. a rua a gente deixa de ter A medo. gente vira até um pouco mais besta. A gente fica, poxa, eu não era assim, por que eu tô assim? Gente, eu vejo qualquer pessoa numa passadeira, eu freio meu carro. Gente, calma, desculpa, eu não queria É passar. isso, porque aqui realmente as pessoas seguem essa... A gente respeita mais. Então, eu acho que tranquilidade, a liberdade e poder de compra. Poder de Sim. compra é muito bom, Gabi. Eu acho que ter um celular do ano, ter um computador do ano, ter um carro bom, sem precisar financiar toda a minha vida, enfim, eu acho que A geladeira cheia, sem precisar, né? o mercado, a gente come bem, Porque a gente não precisa... come bem, eu falo assim, dá uma diferença bem grande. Eu tô aqui também 3 anos e meio, quase 4, e dá uma diferença bem grande de quando a gente chegou pra agora, a questão de valores, né? Tá bem mais Muito, caro. bem mais caro. Mas ainda assim, você mantém a sua geladeira cheia, sem precisar passar sufoco, sem ficar no desespero, porque o poder de compra é muito real, assim. Não se compara o que você gasta pra fazer uma compra com carne, com tudo, assim, do que a realidade que a gente vivia, né, no Brasil, que realmente tá cada vez mais caro, né? E também a gente conseguir comer bem, né? Eu acho que aqui, por exemplo, no Brasil a gente... Restaurantes, etc. Eu falo aqui não é... O almoçar fora não é evento. Não é, tipo assim, uma data comemorativa. Nada disso. É assim, cismei, eu quero almoçar fora hoje, eu vou. E eu vou gastar ali, às vezes, 10 euros. E é verdade. Que é realmente, eu como japonês ali no shopping, que eu gasto 10 euros com refrigerante. Então, assim, é uma coisa que no Brasil, do nada, resolver comer um japa, eu tenho que ter pelo menos 100 reais na conta, que eu sei que eu vou gastar ali Eu acho que isso é facilmente. É uma vantagem muito boa. Kai, se você pudesse dar um conselho pra quem sonha em morar fora do Brasil, qual seria esse conselho? Eu acho que seria assim, se possível, tem alguém para ir consigo, tem alguém para dividir, compartilhar, ser imigrante, porque imigrar é algo muito individual. Cada pessoa que imigrar pode migrar 1000 pessoas para o mesmo país. Cada uma vai ter uma experiência diferente. Exato. Então eu acho que assim, de todas as pessoas que eu conheço, de tudo que a gente já passou, 50% deu certo porque eu tinha alguém. Então Sim. assim, quem vem sozinho é muito mais complicado, é muito mais difícil. Então acho que assim, a minha dica seria, tem alguém para poder ir consigo, ou um braço direito ali, uma pessoa para poder fortalecer, para dividir as contas, para ajudar de alguma maneira que seja. Mas até para as pessoas que estão sozinhas, assim, quem se arrisca merece viver o extraordinário. Esse é o conselho, se arrisquem. Se a pessoa é sozinha, tem que se arriscar, tem que tentar. Se der tentar. ruim, tenta de novo e recomeça E no é Brasil e tá tudo bem. Mas Eu sempre falo isso, que a gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem hoje, a idade que a gente tá hoje, pra arriscar. Porque enquanto a gente tem pai e mãe, né, pra gente voltar, se for preciso, né? É verdade. E não é vergonha nenhuma se você precisar voltar pra trás. É isso, gente, a vida faz parte de vários recomeços. Recomeçar aqui ou recomeçar de novo lá, e é isso. Eu acredito que sim, eu acho que todo imigrante
Não existe uma receita pra ser mais fácil, pra ser Não perfeito. tem. Gente, vocês têm que passar pelas coisas ruins, tem que quebrar a cabeça, tem que, obviamente, com as amizades corretas, com os empregos certos, a gente consegue driblar muita coisa, mas Sim. do nada vai aparecer uma oportunidade de um golpe pra você cair, do Exato. nada vai Sempre aparecer. acontece. Gente, sempre tem, em Sempre. todos os lugares. Não Então, tem pra onde o correr. principal conselho é se arrisque. Se arrisquem. Mas se você puder vir com alguém, Se puder vir com ideal. alguém, se puder ter uma reservazinha de dinheiro, tudo isso ajuda muito. é isso. Muito obrigada, Kai, por esse bate-papo. Espero que tenha esclarecido para todo mundo também sobre a profissão de TVDE, né? Claro. Como que é, e um pouco da vida dessa imigrante aqui, nossa motorista aí de Portugal, ó. Quem precisar de uma corrida já sabe a quem recorrer. Pede pelo aplicativo, porque só pode pedir pelo aplicativo. Aqui não tem essa de ficar corrida por fora, não, tá? Não faz corrida particular por fora, não. É tudo pelo aplicativo. E assim, é bom porque aqui em Portugal a gente tem a Uber e a Bolt. Então a pessoa escolhe o aplicativo que tiver mais barato, você pede ali no momento. Então eu agradeço, Gabi, o convite por participar aqui, né, dessa sua nova saga. E se faltou alguma dúvida, gente, mais coisas das A gente pessoas. traz novos né? vídeos aí, esclarecendo Novos algumas vídeos. dúvidas que sempre aparecem e às vezes passou despercebido nesses vídeos. É isso, galera. Um beijo. Tchau!